Olá, sejam bem-vindos ao portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal, ele apresenta periodicamente, às segundas e quintas-feiras, tópicos tecnológicos voltados para a engenharia. E hoje nós vamos falar por que o sabre de luz do Star Wars não funcionaria no mundo real. Vamos introduzir, vamos falar de fonte de energia, o meio de corte, qual é? Plasma, laser, fóton, sólido, temperatura de dissipação de calor nesses casos, massa, impulso e forças. Vamos falar de segurança, controle e integração, saber se existe algum protótipo nessa área e traçar uma breve conclusão. Ok? Pois bem, um sabre de luz, como a gente está acostumado com o filme, é a arma mais elegante da galáxia, até que a engenharia decida analisá-lo, até que a ciência decida analisá-lo à luz da realidade. Imagine tentarmos construir, por exemplo, um sabre de luz com a tecnologia que temos hoje, com a que nós temos hoje. Será que funcionaria ou explodiria na mão de quem segurasse o sabre, né? Aqui nós temos uma comparação entre um sabre de luz fictício e um sabre e um modelo físico, né, realista, mostrando o que teria que conter dentro do cabo, né? Aqui teria que conter refrigeração, controles, manipulação de energia e muito mais coisas, tá? Não é uma coisa tão ideal como a gente poderia imaginar. Pois bem, hoje nós vamos olhar para o sabre como um projeto de engenharia e não como a ficção do filme, mas com os olhos de quem está fazendo um projeto de engenharia. Vamos analisar seus requisitos, por exemplo, como fonte de energia, a total energia que existe num cabo pequeno desse, a energia absurda que existe aí, o meio de corte, né, como que ele corta, com plasma, com laser, com luz, tá? Nós vamos ver questão da temperatura, a questão da força, como é que ele exerce força se ele não tiver massa, e a questão da segurança, aqui você segurar um cabo com tremenda densidade de energia apenas com a mão, tá? Pois bem, e em cada parte dessa nós vamos ver o que a física e a engenharia têm a dizer sobre esses casos, tá bem? Ok? Pois bem, vamos falar primeiro da fonte de energia, que é um coração impossível, que a gente considera impossível. Mas só para lembrar, você que está chegando aqui e que viu que não é inscrito, se inscreva no nosso portal, deixa seu gostei. Essa composição da sua inscrição e do seu like, do seu gostei, faz com que a gente continue existindo aqui nesse espaço, ok? Dito isso, vamos em frente. O primeiro problema que a gente tem que falar do sabre de luz de Star Wars é a fonte de energia, né? Um sabre, ele precisa, no contexto do filme, ele precisa emitir e sustentar um feixe extremamente energético. Aqui você tem um gráfico de Pareto com densidade energética em megajoule por quilograma, e aqui você tem alguns componentes. Por exemplo, só para a gente comparar, para cada quilo de uma bateria de celular, você precisa de mais ou menos 0,3 megajoule. Se você for para um carro elétrico, para cada quilo de uma bateria, você precisa de aproximadamente 0,9 megajoule. Para o sabre estimado, para cada quilo de sabre, você precisaria de mais de 100 megajoules. É uma tremenda energia. Nós estamos falando de potências da ordem de dezenas ou centenas de quilowatts, tá? Isso concentrado num cabo que você segura na mão, tá? Aí você começa a ver o contraditório da realidade para a ficção, tá? Hoje, nem as melhores baterias de lítio chegam perto dessa densidade energética que o cabo precisaria, que o sabre precisaria. Mesmo se usássemos, por exemplo, uma célula de combustível nuclear em miniatura, a dissipação de calor e a segurança seriam impraticáveis, porque gerar energia vem acompanhado de geração de calor. Geração de calor tem que haver dissipação de calor. E isso teria toda uma logística por trás da espada, o que nós não vemos, né? Então, o sabre precisaria de algo mais avançado do que toda a engenharia energética atual. Por exemplo, hoje você tem uma densidade de energia muito grande em um espaço pequeno, está sendo impossível. Então, o sabre precisaria de algo mais avançado que isso, tá? Por isso as dificuldades que a gente tem que mostrar aqui. Na ficção, né? O cristal Kyber, que é esse cristal aqui, ele é um elemento que canaliza toda essa energia, esse poder. Mas na engenharia ou na ciência e na física, não existe nada que seja simultaneamente. Por exemplo, do tamanho de um pulso, né, de uma mão, que seja do tamanho de uma mão, e que forneça energia equivalente a um reator nuclear. Imagine você ter um componente na sua mão, como é o caso do cristal Kyber, que ele é do tamanho de uma mão e equivale a um reator nuclear. E também que opere sem resfriamento extremo. Toda geração, todos os reatores, eles geram quantidade enorme de calor que tem que ser dissipado, tá? Então, todas essas considerações são ainda impossíveis no mundo atual e real, tá? Só para a gente contextualizar.
Vamos falar do meio de corte do plasma. Ele é por meio do meio de corte do sabre. Ele é por meio de plasma, laser ou fóton sólido, né? Então a gente tem que ver isso. Então que tipo de lâmina seria aquela? Vejamos, porque nenhuma delas funciona. Seja plasma, seja laser ou seja fóton sólido. Imagine que a nossa lâmina, nosso sabre de luz seja de plasma. Aqui você tem um globo de plasma, né, no ar, como uma chama elétrica, ela sempre dispersa em filamentos para todos os lados. Ou seja, para você conter o plasma, ele tem que estar num tubo altamente capacitado para esse tipo de processo, ou paredes magnéticas, né? Que se ele não tiver um tubo contendo, nenhuma parede magnética contendo ele se dispersa imediatamente. E conter isso no sabre, imagine aí como é que seria isso, né? Essa dificuldade. Então, confinar plasma exige campos magnéticos gigantescos, grandes. É como se você tentasse segurar, por exemplo, um relâmpago no ar. É mais ou menos por aí, tá? Então vamos à dificuldade. Agora imagine que não seja plasma, que o sabre ele não seja de plasma, a lâmina, seja de laser. O laser, pessoal, aqui nós temos um raio de laser industrial cortando um metal, tá? E prosseguindo. Ou seja, ele se perde no ar, o laser ele não para no ar, tá? Então o que ocorre? Não é também de laser aquela lâmina, porque o laser não possui forma, nem limite físico, ele continua infinitamente, um raio laser continua. E a espada ela é confinada o sabre ele é confinado naquele tamanho. Vimos o caso do plasma, do laser. Agora imagina se fosse luz sólida nesse sabre, tá? Aqui você tem uma ilustração falando que luz não colide com luz, fótons atravessam-se, eles se cruzam, né? Então aqui você tem feixes de luz, de fótons, se batendo e atravessando sem interação, é como se elas se passassem, né? Ele não tem massa. Ou seja, essa luz sólida é um conceito inexistente na física real, né? E os fótons, que são partículas elementares constituintes da luz, esses fótons não criam volume sólido, ou seja, eles não se empurram. Luz não bate em luz, não empurra luz, tá? Então é outra coisa que a gente tem que ver, que é contradição, que não poderia existir. Em resumo dessas três meios de corte que a gente viu aqui, plasma ele é instável, você não consegue segurar o plasma, ele sempre vai se dissipar sem um campo magnético muito forte. Laser não tem limite físico, ele sempre se propaga. E luz sólida ainda é uma ficção quântica. Então aí nós estamos começando a ver a dificuldade de por que não funciona no mundo real o sabre de luz do Star Wars. Vamos falar de temperatura e dissipação de calor. Mesmo que resolvesse a parte da energia, nós teríamos um problema sério, calor, Um sabre de luz cortando metal, como lá no fictício, ele libera energia térmica absurda, quantidades grandes de energia térmica. Sem uma boa gestão de calor aqui, uma boa gestão térmica, ou seja, sem uma radiação, sem uma retirada, sem uma dissipação de calor, sem uma gestão muito grande, o punho aqui, que vamos supor que seja de plasma, esse punho, o que ele acontece? Ele faria a mão, tanto o punho como a mão do cidadão, do artista, viraria cinza, tá? Por quê? Porque o plasma, ele começa a ser gerado normalmente acima de 2.000 graus Celsius, 5.000, 10.000, vai até 20 às vezes. Então o que ocorreria? Esse fluxo de calor derreteria o punho e derreteria a mão do cidadão, tá? Então é outra coisa que é imaginário, para a gente estar mostrando os caminhos, porque o sabre de luz não funcionaria no mundo real, tá? Vamos falar de massa, impulso e forças. Por exemplo, se o sabre fosse feito de luz, de plasma super denso, ele teria massa, aí realmente ele teria massa. Tudo bem, mas esse sabre aqui de plasma super denso, quando ele golpeasse o outro, esse cidadão, quando ele vai para frente, que ele golpeasse o outro, o recurso seria tão violento aqui, esse recurso seria tão violento que arrancaria o braço dele. Quando esse plasma denso se chocasse com outro plasma denso, ele retrocederia de forma a arrancar o braço do cidadão, tá? Então isso aí é se fosse de plasma. Agora, mas se fosse puro laser, né? Se fosse puro laser, exatamente, não teria massa nenhuma. E os feixes, eles se atravessariam sem oferecer resistência. Luz não bate em luz, tá? Então, dois sabres hipotéticos com lâminas de laser se atravessando, elas não colidem.
o plasma em alta densidade ele não teria como ser utilizado, e o puro laser eles se cortam, eles não se chocam, tá? É outra hipótese. Então, qual é o problema, né, que a gente tem? É que para funcionar como nos filmes, o sabre de luz precisaria ser leve como a luz, né? Precisa ser leve como a luz, mas sólido como o aço. Isso daí é uma contradição, é um paradoxo. Ele teria que ser leve como a luz, mais sólido como o aço. Ou seja, isso é simplesmente inexistente na física real, tá? Esse tipo de condição. Segurança, controle e integração. Um dispositivo real com tamanha energia, como tem o cabo do sabre de luz do Star Wars, ele seria autodestrutivo, sem sistemas avançados, por exemplo, de uma blindagem sofisticada aqui, tá? E de controles aqui, de diversos controles, para fazer desligamento emergencial, supressão de arco elétrico e proteção contra a fuga magnética, tá? Então ele seria autodestrutivo sem isso aqui, além de um baita sistema de refrigeração que ele teria que ter. Então não teria condição de existir sem esses aparatos, tá? Então isso aí, a gente fala o seguinte, que o sabre do Star Wars, ele parece simples, mas na engenharia real ele seria mais complexo do que um foguete, ele teria mais riscos do que um foguete, tá? Então, existe alguma tentativa de fazer um protótipo desse? Existe sim, existe aquela pergunta, mas será que alguém já tentou fazer um sabre de luz de Star Wars? Sim, né? A resposta é sim, existe protótipo baseado em gás pressurizado e plasma visível, e veja, corta metal, tá? Porém, todos dependem de um tanque externo de combustível, tubulação e energia, porque tem que ter essa logística para ele poder funcionar. Eles são incríveis, como a gente está falando aqui, eles são incríveis, mas estão a anos-luz de elegância do Jedi, do mundo fictício lá do filme, né? Então vamos ver um protótipo à base de plasma que foi feito por essa equipe Rex-Smith. Essa turma Rex-Smith, eles construíram lâmina de plasma, está aqui a lâmina de plasma, que alcança temperatura da ordem de milhares de graus e consegue cortar metal, tá? Vamos ver como é que foi feito. Eles usam uma mistura de combustível e oxidante, por exemplo, propano e oxigênio, e essa mistura é queimada e moldada por um fluxo laminar, tá? Para formar uma lâmina de plasma. Ela se forma. Porém, qual é o segredo da inexistência? É que quando desligada a lâmina some. Não existe mais espada, tá? Quando desliga isso aqui, a lâmina some. É a realidade, né? Acabou, não tem mais contenção, o plasma vai ter que se dissipar, não existe mais contenção. Isso é o que acontece no mundo prático, tá? Ok? Ou seja, esse tipo aqui criado por essa equipe Rex-Smith, né? Ela tem limitações e é basicamente um maçarico de alta tecnologia. Se você olhar, né? Ele tem o plasma, está contendo o plasma aqui, mas na hora que desliga, aqui tem mangueira por trás dele e tudo mais, e tem um senhor baita tanques aí, tem outras imagens que eu peguei aqui, que tem outros aparatos, outra logística por trás disso tudo, tá? Ou seja, concluindo, o sabre de luz, pessoal, ele é um exemplo perfeito de um projeto impulsivo, mas inspirador. Toda ficção é inspiradora, tem que pensar nisso, né? E mostra que na engenharia, né, no mundo da engenharia e da ciência, todo design, todo projeto, ele envolve compensações, ou seja, trade-offs. Você tem, por exemplo, potência, segurança e portabilidade. Para você otimizar a potência, essa característica potência, você vai inevitavelmente perder entre segurança e portabilidade e vice-versa. Você não consegue manter todas as três não conseguem. Quando você prioriza uma, você perde em outras, tá? E outra coisa, talvez o sabre nunca funcione como no cinema, né? Ele talvez nunca funcione, mas entender por que não funciona é o que nos faz evoluir na engenharia, que a gente começa a pensar e a descobrir coisas, tá? E para finalizar esse bate-papo, eu só tenho a dizer o seguinte, que a ficção é o combustível da inovação. Pois bem, pessoal, nós estamos chegando ao final desse nosso bate-papo. Eu espero que alguma informação útil ou que alguma informação talvez tenha deixado uma luz para você, por que o sabre de luz não funciona no mundo real, tá? Eu espero que, se você não deixou seu like, deixa seu like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!